Então eu vou recebê-los no coração, agradecendo a cada sim de vocês, a esse chamado de Maria Madalena. Embora eu esteja calma aqui por fora, mas por dentro o coração está vibrando muito de alegria, um coração mesmo de criança, porque o que Maria Madalena foi me apresentando para essa jornada, que todos nós vamos fazer juntos, é, é de uma frequência do amor que eu nunca tinha experimentado antes. É um amor muito sutil e muito potente. Então, eu sei que cada um de vocês que estão aqui ouviram o chamado dela, não ouviram o chamado da Rê, embora vocês tenham afinidade e ressonância com a minha frequência, mas eu sei que o sim foi para ela, porque aquela frase ainda está valendo. Todos são chamados, mas poucos se escolhem, para estar num lugar. Então, eu quero começar pedindo para que vocês não se preocupem em anotar os dados, né? Que eu vou trazer, alguma transmissão mais específica. Já ativei a chama violeta há umas 2 horas atrás, para que todos nós chegássemos aqui livres das formas pensamentos que giram em torno de nós ao longo do dia, né? Preocupações cotidianas, aquelas coisinhas chatas que muitas vezes acontecem, né? Que fazem parte, porque tem alguns irmãos que insistem em dificultar, né? Ao trabalho. Aí vai fazer o quê? E aí é por isso que nós estamos aqui também. Não vou trazer historicamente, né, a história de Madalena, não hoje, e não conhecida como tá por aí nos escritos, não é bem assim, né? Mas é importante começar com um princípio criador dela, uma informação que a maioria das pessoas tem, é que ela é a chama gêmea de Cristo, né? De Sananda, de Eixo, mas é muito mais do que isso. Essa consciência que, quando teve encarnada aqui, recebeu o nome de Maria Madalena, na verdade, Maria de Magdala, né? Porque ela era de Magdala. Ela é uma criação de Micael, ela é uma Eloá, ela é um anjo, tá? Então, podemos aí usar a nossa imaginação e ver o quanto que o plano divino é audacioso no amor, em fazer uma elaboração cósmica de tamanha dimensão para receber a consciência crística num corpo masculino
e um no corpo feminino. E alguns manuscritos antigos que estão disponíveis nas escolas de mistérios, como Teosofia, Rosa Cruz, até mesmo os maçons, eubiose, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma, estou com uma martinista. Eles trazem a frequência energética do Cristo nesse corpo masculino, ele numa polaridade yin. Tá? Então, embora ele ocupou um corpo de um homem, ele trazia de uma forma mais predominante a energia yin. E Maria Madalena, o nome que deram a ela, tá? Ela tinha e portava, e a gente vai achar em pouquíssimos registros, se a gente for fazer essa busca, porque esses manuscritos eles ficam só para os iniciados dessas ordens. E existe um juramento de que não pode transmitir essas informações. Então, se algum iniciado que tem dentro do registro acástico um compromisso com o coletivo, principalmente desse chamado do retorno para casa, porque a transição planetária é um chamado para as consciências luz, as consciências crísticas, os filhos da luz que estão aqui, os descendentes dessa linhagem de Elohims, tá? Então, se eles têm no registro acástico deles um compromisso em participar, em auxiliar a humanidade, e ele tiver que ser um educador, um mensageiro para transmitir, ele precisa sair então dessas ordens, ficar um tempo sem falar sobre isso. Ele não deixa de ser assistido pelas ordens, pelos mestres, porque essas ordens elas são uma iniciativa da Grande Fraternidade Branca e dos mestres ascensos. E por que que eu estou contando tudo isso? Porque eu sou uma dessas pessoas que saí. Então, tem informações que eu trago que não vai estar num livro publicado, vai estar num manuscrito. E por um juramento energético que nós fazemos, nós não podemos passar esses manuscritos. Mas quando nós temos uma missão com o coletivo, tudo que a gente recordar, a gente pode transmitir aos buscadores sinceros do coração. E quando eu disse a vocês que eu estava recebendo vocês no coração, porque Maria Madalena, antes de vocês mandarem uma mensagem para mim, eu já tinha visto vocês na minha tela mental. E aquelas pessoas que, por alguma razão ou outra, tropeçaram aí na Matrix, aí ela vinha e falava assim: olha, manda mensagem lá para tal pessoa, sabe? E na sutileza sempre, porque a Jana é a mais antiga, assim, eu digo antiga no sentido que ela me conhece há mais tempo. Então, ela sabe como é que é a minha forma de servir. Então,
sem controle, assim, sabe? Eu deixo as pessoas bem à vontade. Algumas pessoas, às vezes, até falam assim, nossa, gente, parece que a Rê nem gosta, nem chama a gente, mas é porque quem sentir vai chegando, né? Esse modo operacional do controle tem que ficar cada vez mais fora dos nossos movimentos, porque eles são de outra linhagem, não nos pertence como filhos da luz. Então, nesses escritos, né, vem afirmando essa energia em, em Cristo, né? Ele tinha, quer dizer, não tinha, porque ele está aí, né? Uma, uma presença muito magnética, né? Muito encantadora, a ponto de homens e mulheres ficar completamente encantado com ele. E não se fala de beleza física, mas fala da própria energia dele, né? Imagina, conectado com o Pai, tá? Então a gente reconhece essa energia, quem está buscando. E Maria Madalena, que nasceu no mesmo ano que ele, numa cidade próxima a ele, essa parte da história ela é conhecida, mas é bom recordar. É, os inimigos, não os nossos, né? Nós não temos inimigos, eu gosto sempre de reafirmar isso, mas Cristo tem. Então, quando nós estamos conectados com Cristo, automaticamente nós viramos o foco desses inimigos também. Então, pelas profecias, pelo acompanhamento do caminhamento dos astros, pela própria estrela guia e pelos magos negros que auxiliavam Herodes e os fariseus e etc. naquela época, sabiam que o Cristo tinha encarnado, chegado no corpo de uma criança. Então, essa parte da história, acredito que muitos de vocês sabem, que aí o Herodes mandou matar ali todas as crianças até 2 anos de idade. E foi um verdadeiro massacre, não só de criança, mas dos pais que se recusaram a não entregar as crianças. Então, o que acontece? Maria Madalena, nessa época, perdeu os pais. Ela era só uma criancinha. Então, ela foi criada por, por outros pais que não eram os pais biológicos dela, porque os pais morreram para salvá-la, né? Porque não entregou, enfim. E ela tem essa energia Yang. Então, ela veio num corpo de uma mulher com útero, que faz uma grande diferença no sentido da própria energia, da própria biologia. Porém, uma mulher Yang, uma mulher solar, uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher que já estava interessada na vida interior e nos saberes. Então, aquela religião predominante da época não era o foco dela, embora ela já tivesse uma vida pulsante interior. Então, o que a gente ouve de alfa e ômega esses dois seres, tá? Maria Madalena, esse registro, tá, de nome, e Jesus, também só um registro de nome. Porém, consciências, né,
crísticas, certo? Para cumprir o plano divino de libertação da humanidade quando a humanidade caiu, foi para decadência, né? Antes deles se encontrarem fisicamente, eles já se falavam telepaticamente, e pouco tempo antes do encontro, Yeshua apareceu para ela em sonho, quer dizer, não foi um sonho, foi um desdobramento. Aí aquelas partes, se casou, se não casou, se teve filhos, se não teve, se ficou na Itália, se não ficou, se morreu velhinha, se acendeu, se não acendeu. Essas informações, por mais verídicas que elas possam ser, no atual estágio que nós estamos da transição planetária, que significa a nossa oportunidade de ascensão, ela é uma distração, né? Ela é uma distração. Então, quem participou do Desperta Madalena, que está aqui, ou quem ainda vai assistir o Desperta Madalena, vai se conectar com uma energia dela bem yang, né? A Cris começou a assistir e postou lá no grupo assim, gente, essa versão antiga da Rê, eu me divirto muito. E aí eu me reportei para aquele momento, eu falei, realmente ali é uma das frequências, né? Bem yang dela, né? Que traz muita sabedoria também. Aí é claro que esses acessos que nós temos dos raios cósmicos, né? Da grande fraternidade branca, foram dessas pessoas que foram de ordens iniciáticas, mas como tinham compromisso kármico, eu digo que é kármico isso, né? Que a gente poderia estar num parque de diversão agora, né? Com todo o respeito da palavra. Um compromisso kármico. Então, essas pessoas acessaram essas informações. E as próprias ordens, por exemplo, a ordem Amorque e a ordem martinista, foram as ordens das quais eu fui. Porque não existe ex, né? Você pede um desligamento e tudo, você faz um outro juramento, mas você continua ali naquela egrégora, só que de uma forma diferente. Então, essas próprias, a MOR, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, essas próprias ordens iniciáticas, como a teosófica também, elas disponibilizam ainda hoje muitas informações. Então, se você entra no site, tem informações lá. Mas essas informações, elas nem se comparam com o que é, de fato, o que está lá depois daquelas páginas, compreende? Porque elas nos direcionam para um lugar completamente especial, que é o lugar de conexão com o mestre interior, com o Cristo interior, tá? E é isso que vocês vão também, que nós vamos também vivenciar aqui nesses encontros com Maria Madalena. Vocês vão ter, eu vou fazer a transmissão
vou passar algumas práticas, mas vocês vão ser conectados a ela através dela em sonhos, em desdobramentos conscientes. O que é desdobramento consciente? Por exemplo, você está fazendo uma atividade e você está plenamente absorvido ali naquela atividade, na presença. Só que de repente você fala assim, nossa, mas já se passaram 4 horas? Como que eu fiquei fazendo isso durante, sabe? Começa a ter um delay de tempo. Quando está acontecendo um delay de tempo, não é que a pessoa esteja tendo um surto psicótico, embora para a medicina da mente, para a psicologia, principalmente para a psicanálise, é um indício. Porém, há uma distorção, há informação fragmentada, porque as pessoas que nasceram com missões com relação a outras pessoas, elas possuem canais abertos para desenvolver essas habilidades, como a telepatia, como o desdobramento consciente. A telepatia é quando a gente está ouvindo, não falo de vozes apenas, mas sentindo a presença do mestre e do guia e do guardião que acompanha cada um, né? Então, naquele momento que a gente escolheu ser uma terapeuta, um terapeuta, um cuidador de qualquer área, decidiu ter família, né? Colocar filhos no mundo, nós já temos o que eles chamam de um portal, é o portal diferenciado, ele está mais aberto, ele está mais em evidência, ele está pronto para se dilatar do que as outras pessoas, né, normal. Então, vai ser bom que você mantenha um bloco de anotação para que você registre acontecimentos. Nós vamos passar aí 21 dias intensos de conexão com a egrégora da Maria Madalena, que, olha só que coisa interessante, dentro dos registros públicos que as ordens iniciáticas passam, ela foi relacionada ao sexto raio, que é o rubi dourado. A cor rubi é a mesma cor, né? O rubi é a cor do coração no centro de Gaia. Quando nós fazemos uma meditação guiada, que vamos nos conectar com Gaia, nos apresentar a ela de forma consciente, dizer que, olha, mãe, eu estou aqui, porque nós viemos de outros lugares, nós não somos originários desse orbe, nós estamos aqui, né, fazendo uma experiência humana, ganhando uma chancela, porque aqui nos dá condições de nos treinar para sermos mestres ascensionados e trabalhar em outros orbes, porque assim como aqui existe pessoas para aprenderem,
em outros órgãos também existe, né? E nós estamos passando aqui por essa universidade. E pode ser, eu vou tomar cuidado com as sugestões, isso não é uma sugestão, tá? Então, isso é uma informação. Então, nessas conexões, através dos sonhos e através das sincronicidades durante o dia, vocês vão exercitar a presença. Por quê? Porque através dos nossos sentidos, dessa realidade material e física, é através de um acontecimento, através de uma informação que chega, de alguém, de algum acontecimento, que tem uma chave, que tem algo que é para gente. Então, nós vamos começar a fazer esse exercício de sutileza da presença. Voltando ao raio rubi dourado, então, a mestra, ela é uma maestra da humanidade. Ela está como uma ensinadora, uma educadora da humanidade. E essa dupla cor, o dourado, é porque ela traz a identidade solar. Ela traz essa realidade de ser uma consciência crística, que é uma consciência solar. Compreendem? Então, são esses dois raios desse sexto, essas duas cores, perdão, essas duas cores, um conectado ao coração de Gaia e o outro conectado ao grande sol central, a esse grande criador. Então, buscar uma reflexão sem ser por um meio somente intelectual e lógico, mas reconhecendo a potência dessa mestra, tá? E a importância dela ter encarnado junto com o Cristo num corpo de mulher, para que ela pudesse fazer a ativação dessa energia adormecida em Gaia. Adormecida no sentido de humanidade, não dos elementais, dos vegetais, dos animais, certo? Mas da própria humanidade, porque tanto o homem gênero quanto a mulher gênero possuem as duas energias, tanto a masculina quanto a feminina. A energia masculina, ela é compreendida como a energia da mente, a energia do pensamento. E a energia feminina é conhecida como as emoções. Tá? E aí transformaram isso na a própria ignorância da humanidade. Quando eu falo de ignorância, eu falo do ponto de vista da ausência de conexão com a fonte Deus Pai e Mãe da criação. Estou falando de grau de estudo, nada disso.
Então, as ações da humanidade desprovida de emoção, de sentimento, ela está com a criação incompleta, ela não está alinhada com a fonte. Então, os pensamentos, sem os sentimentos, sem as emoções puras, está em dissonância com a fonte. As emoções sem autodomínio, sem disciplina, que são as emoções dissonantes, sem o freio do raciocínio, do discernimento, da sabedoria, também está desconectado da fonte. Então, esse casamento alquímico é unir esses dois polos novamente. A função da mente humana conectada à mente de Deus, a mente Deus Pai e Mãe da criação, o universo, deram tantos nomes, em conexão com o sentir. Essa experiência aqui nesse orbe terrestre, ela tem uma predominância no sentir. A graduação daqui é o sentir. Tem algumas raças estelares, seres estelares, que elas estão na Terra, nos observando, vamos dizer assim, foi uma expressão um pouco precipitada da minha parte. Elas observam a humanidade, ou seja, elas não interferem, elas não estão aqui como os arcturianos, por exemplo, os felinos, por exemplo. Elas fazem um estudo das emoções, porque as emoções, elas enviam um grande quantum de informação e energia para o centro da Terra e para além do orbe Terra, de forma que outros planetas, outras constelações captam essa energia como uma forma de informação, como se estivessem ouvindo, vocês me ouvindo aqui agora. Como se fosse falado, porque aqui na humanidade a gente aprendeu isso, né? A falar, a escrever, a desenhar. E essa junção da mente humana, alinhada novamente com a mente de Deus, e as emoções, fazer esse casamento. A emoção não deve andar sem o discernimento e a sabedoria, assim como a lógica, o raciocínio, o planejamento não deve andar sem a emoção. Porque uma inteligência sem emoção, ela não tem empatia com o outro. Ela não reconhece a natureza humana das emoções. E assim é uma raça, né? Que muitas pessoas aí conhecem como esses seres que não têm empatia com a humanidade, tá? E assim também esse campo das emoções sem um professor, um governante, ou seja, a própria pessoa, ela causa
muitos, estou procurando a palavra adequada, ela influencia diretamente a roda de Sansara. Porque através da culpa, da vergonha, do perdão, do não perdão, da inveja, dos ciúmes, da raiva, de todos esses sentimentos que foram sendo gerados pela própria humanidade, é, eles alimentam, eles alimentam a densidade, ou seja, eles alimentam o véu, o muro, aquilo que separa o humano de reconhecer a verdadeira natureza de luz dele. Tá? E a mente desprovida de uma genuína emoção, tá? De sentimento, ela cria, ela vai gerando criações sociais, institucionais e religiosas que também colaboram com a ilusão da separação, que é o ciclo da roda de Sansara. Então, no lugar de colocar que esses dois seres divinos, o homem e a mulher, vêm como trabalhadores complementares, servidores complementares, cada um dentro das suas funções, essa mente desconectada da mente de Deus e desprovida de afeto, do sentir o amor da fonte, vai, como erva daninha, alastrando essas ideias e criando mais separação. E as pessoas fecham, então, o centro cardíaco, o chakra cardíaco, se trancam nas emoções. Por isso, aquela criação rude: homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimentos, compreende? E foi dada à mulher aquele papel injusto de que ela que é sentimental, que ela é desprovida de inteligência por ser mulher. Tudo isso foram conceitos criados através da mente humana desconectada da fonte Deus Pai Mãe da criação, mas que nos traz muitos prejuízos na humanidade. Esses infinitos ciclos, né, reencarnatórios, alguns manuscritos, inclusive, afirmam que a encarnação nem é tão demorada quanto alguns imaginavam. É por isso que tem essas notícias de alguns canais falando que estão sendo transferidos algumas consciências para outros orbes. Isso é com base em qual informação? Devido para eles, como o ciclo é muito rápido, para que não fique assim limpando e sujando, compreende? Ok. Dentro desse plano divino, deles dois virem para fazer a ativação da consciência crística in loco,
O que significa isso? Significa que, como aqui é uma dimensão material e física, ela se manifestou. Então, ela estava num plano energético, na mente de Deus, e ela se manifestou. Sendo uma área de livre-arbítrio, e eu gosto sempre de lembrar isso, que cada um pensa o que quer, cada um faz a escolha que quer, na hora que quer. Isso gera, quando a mente e o coração estão desconectados da mente cósmica, isso gera distorções, isso gera mais facilidades para seres que não são possuidores de sentimentos. Não é a característica deles sentirem, ter compaixão, se sensibilizar. Algumas raças, inclusive, assim, estão trabalhando em algum momento a favor, porque quando tiveram que cobrir a Terra com um campo eletromagnético diferenciado, alguns seres também tiveram que ficar aqui junto com todo mundo, certo? E dentro desse plano divino de ativação da consciência crística, era necessário, então, vir à Terra, não descendo numa nave com uma condição especial, mas vir de uma forma completamente natural. Então, qualquer história contada a respeito de Jesus, de Maria, de José, de Maria Madalena, de João Batista, de quem quer que for, que seja, que esteja descaracterizado da naturalidade, da natureza que é aqui, ela foi concebida por uma mente humana desprovida do sentimento, porque as leis que regem esse orbe, elas precisam cumprir essas etapas, tá? Então, os mestres ascensionados, por exemplo, eles nasceram, né? O papai e a mamãe se encontraram, se enamoraram, eles ficaram ali na barriga, naquela gestação, nasceram no parto, foram crianças, foram adolescentes, foram. E assim também haveria para o plano divino de libertação da humanidade ser concluído, era necessário que tanto Maria Madalena, a consciência crística, na polaridade feminina, ocupasse um corpo feminino e a masculina ocupasse um corpo masculino, com os nomes que deram. Embora a preponderância das energias, segundo alguns registros, eram diferenciados. E certamente tem um motivo para isso, tá? Que a gente vai aí descobrir ao longo da jornada. O convite da Maria Madalena para esse momento nosso é um convite para vivenciar
Olha o tamanho desse convite. Para vivenciar verdadeiramente, não só através de palavras, mas nas nossas intenções, nas nossas manifestações, nas nossas atitudes, o amor da fonte, Deus Pai e Mãe da criação. Que é um amor que essa experiência humana nos colocou muito diante das mitologias, daqueles amores românticos, essa quantidade de cultura, de música e de filme atual, que coloca o amor num lugar que não é real. É completamente desprovido de sabedoria, de discernimento, de respeito, e está completamente dissociado desse verdadeiro amor. Fizeram uma construção através da mente desconectada da fonte de uma tal maneira que as pessoas focaram, passaram a entender o amor como ou o amor familiar apenas, ele existe, ele é importante, precisamos cuidar das nossas pessoas que foram nos confiadas através dos contratos de amor, mas ele se estende. Por isso que Cristo naquela época era revolucionário e ele continua sendo revolucionário hoje, porque nem todas as pessoas topam essa história de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o próximo como a ti mesmo, porque para o atual momento que o coletivo está vivenciando agora, isso é um conceito ultrapassado. Porém, a gente não sai da roda de Sansara, a gente não volta para casa se não for pelo caminho do coração. Esses 7 chakras principais, onde os 3 abaixo da cintura são chamados de inferiores e os 3 acima da cintura, chamada de superiores, o elo de ligação é justamente o chakra cardíaco, ele está no centro dos dois. Então, quando ele está fechado, sem sentir, quando as pessoas se fecham na mente, e isso vale para homens e mulheres contemporâneos hoje, eles não conseguem receber as informações do centro da Terra, que são informações primordiais para a ativação da memória da consciência crística que carregamos, porque muitos de nós somos descendentes genéticos dos Atlantes e dos Lemurianos. Então, com o chakra cardíaco bloqueado, essas informações que vêm do centro da Terra e entram pelos nossa sola dos pés, por isso a atividade básica de ficar descalço
durante algum tempo na grama, na areia, na praia, né, na água salgada ou num rio de água corrente, é necessária, sabe? Não é coisa de gente pode crer, paz e amor só não. É necessário para a ativação dessas memórias. E o chakra cardíaco bloqueado, aquelas informações que vêm do reino que a gente chama de reino celestial, do reino dos Elohims, das Eloás, eles se perdem, eles não alcançam a manifestação na vida da pessoa, porque ele chega aqui no coronário, ele passa pela glândula pineal, quando passa, muitas vezes não consegue expressar, ou quando consegue expressar, não está tendo a clareza do posicionamento, porque não consegue sentir. Estão me acompanhando? Então, essa jornada de 21 dias com Maria Madalena, nós vamos experienciar durante a vigília e durante o sono, e de forma consciente, e aí eu vou passar também os decretos para vocês fazerem, na presença do Eu Sou, para solicitar e comandar esse amor que conhecemos só uma parcela dele. Porque esse é o único caminho para que a gente volte para casa. A ascensão, às vezes, dá uma impressão de que vai ser algo que vai acontecer só através, porque a gente fala em expansão da consciência, mas a expansão da consciência sem a expansão do amor, sem a expansão do chakra cardíaco, sem essa reconexão, vai ficar para depois. Compreendem? Perguntas, amados? Perguntas, considerações? Rejane, eu tô cambaleando. Tô assim, ó. Normal? É, Não tô aqui, então. Tô na nave. tá na nave, nave da Maria, nave das Marias. Deixa eu ver minhas anotações. O Rê, Oi. por que que a história, então, só fala do Cristo e fala assim,
o que a gente conhece tão pouco de Maria Madalena e eles ocultaram tudo praticamente. Se você vê, igual você falou, né? É o masculino e o feminino, o sagrado feminino e o masculino, né? E eles ocultaram completamente. É, Kátia, para que o plano, né, divino se complete, de libertação da humanidade, é necessário essa união de polaridades, de identidades, de tudo. Então, os opositores de Cristo encontraram uma excelente oportunidade em começar a separar os homens e as mulheres. E isso não tem nada a ver com gênero, não é disso que eu estou falando, é da própria dificuldade de interação entre eles, para que o plano não se cumprisse, sabe? Porque o polo ativo, a Jana está falando aqui, essa segregação ela continua presente até agora. E eu, como uma pesquisadora, eu vejo uma acentuação muito grande nela, remetendo a períodos bem distantes, século XVIII, século XVII, sério. Então, eles aproveitaram isso, esses opositores de Cristo se aproveitaram disso para fazer uma subjugação com uma energia, né? E sendo essa energia castrada, machucada, proibida de fluir, isso adoece o outro polo, que é o masculino. Então, não tem outro caminho. Esse é o único caminho, que é o caminho da reintegração, porque o homem ele não vai. Aí eu estou falando de humanidade. O homem ele não consegue alcançar a expansão dele, a redenção dele, sem esse amor que vem do feminino, né? Essa fonte que jorra diretamente da fonte, que também está nele. Então, ele também precisa fazer esse casamento dentro dele, com essa energia feminina dentro dele, que é representada pela mãe, pela namorada, pelas professoras, pela amiga, independente de gênero, de qualquer coisa. Porque a gente ainda tem essa questão de gênero agora. E a mulher, por olhar a sociedade atual, como a Jana bem colocou aqui, e ver, né, tamanha opressão, algumas coisas completamente distorcidas, e nisso gera dentro dela uma raiva para com o masculino. E no que gera essa raiva contra o masculino lá fora, ela se afasta do masculino dela aqui dentro. Então, impede essa união, assim como lá há 2023 anos atrás. Clareou?
Criou bastante. Grata. Essa, essa ativação dentro do plano divino, eu não sei se vocês já se conectaram com a seguinte informação: das 12 fitas de DNA, são os 12 níveis de consciência que o ser humano deve alcançar para sair da roda de samsara. O reino celestial, os Elohims, trabalham junto com a humanidade. Nós evoluímos e eles também. Então, os Elohims, as Eloás também têm os níveis, só que os deles são 7, dos humanos são 12. Então, são sete etapas, vamos colocar assim, de expansão. Por isso, a gente tem que trazer sempre à mente que a evolução, ela não para nunca. Aquela pessoa que fala assim: ah, eu já despertei, estou desperta, agora eu sei. Que bom, vamos para o próximo nível. Porque essa ativação do DNA, quem faz é o próprio ser. Quem faz é a própria pessoa. Ela vai encontrar informação, ela vai encontrar um terapeuta, ela vai encontrar uma maestra, maestra no sentido de uma pessoa que está fazendo o caminho, que conhece algumas partes do caminho, que recordou algumas coisas, que vai falar assim, ó, ao invés de você levar 10 anos fazendo isso aqui, vou te entregar um pocket, sabe, um podcast. Isso acelera. Porque desde a época da Atlântida, essa minha cadeira é muito barulhenta. Desde a época da Atlântida, o que aconteceu, na verdade? Já naquela época, e hoje mais ainda, não achem que não, tem algumas informações que não vão ser disponibilizadas publicamente, que só vai ser passada em círculos fechados, em egrégoras fechadas com a máxima segurança. Porque a caída, né, o afundamento ali de Atlântida e Lemúria teve relação com essas consciências que vieram para aprendizado e que continuaram rebeldes à fonte. Entenda, a misericórdia divina, a misericórdia e graça divina, ela é abundante, infinita. Ela não cessa nunca. Porém, quando estamos falando de ascensão pessoal, voltar para casa, sair da roda de samsara,
aquelas pessoas que estão puras, e vocês são essas pessoas, porque esse chamado é chamado do coração. Isso é um chamado para viver o amor da fonte aqui e agora, com esses humanos que estão aí. Então, essas iniciações, elas vão acontecer, você com seu mestre, você com seu guia, vai ter um canal, vai ter um canal que eu digo é uma pessoa que se coloca para transmitir, para facilitar a recordação, ou trazer alguma chave, alguma prática, alguma informação que vai te auxiliar. Mas o acesso vai ser feito individual, porque Cristo, né, a consciência crística representada em Jesus e Madalena não vão correr o risco. Arcanjo Micael não vai correr o risco. Vocês estão me compreendendo? Então, algumas informações está disponível a um dedo do Google. Outras não estão mais, porque eles vão começar a retirar as informações. Quem vai começar a retirar a informação? Os próprios opositores de Cristo começam a fazer uma bagunça com informação, porque assim, se uma pessoa tem informação, ela não é manipulada e controlada. Tá? E os próprios mestres da grande fraternidade branca sabem como contactar, sabem quando o discípulo dele está pronto. Por isso que eu falei para vocês ficarem mais presentes, fazerem mais silêncio nesses próximos 21 dias, ou seja, dilatar mais o espaço que você fica você com você mesmo, mas em silêncio mesmo. Deixa a mente falar sozinha, fala, tô nem aí pra você não, sabe? Porque é nesse silêncio que vai ser trabalhado os registros acásticos e as memórias do que vocês vão lembrar, do que nós, né, vamos lembrar. Deixa eu só ler aqui uma coisa que a Jana colocou e eu vou enviar para vocês um exercício, tá? Que vocês vão começar a fazer amanhã. Já era para estar pronto, mas eu acordei hoje tão cedo e quando eu vi já era 7 horas. Então eu não fiz, mas eu vou fazer e vou mandar. Que são exercícios, são práticas passadas por uma pessoa chamada Gelaila Star. Eu não sei se ela está viva, porque o último vídeo dela no YouTube é de 11 anos atrás. Eu mandei um e-mail para ela, ela nunca me respondeu. Não sei se chegou, se não chegou. E ela canalizou das consciências da nona dimensão uma prática de recodificação de DNA, tá? Então, vocês vão ter isso em primeira mão e vão poder fazer
acompanhada, porque quando chegou para mim eu não tinha nenhuma pessoa para compartilhar, não tinha com quem falar, sentia as catarses e achava que estava morrendo, né? Não tinha quem recorrer, mas agora, graças à fonte Deus Pai e Mãe da criação, não vai mais ser assim, né? Vamos junto. Deixa eu ler aqui, Jana. Ah, Jana, legal. A Jana está me lembrando aqui que em alguma aula do TOTUS eu falei dessas frequências do masculino e do feminino que ela vai procurar amanhã, que ela não lembra agora. Mas, Jana, procura sim, e aí a gente partilha aqui com a Kátia, né? Com a Kátia, porque o Hermes tem, a Lili tem, a Cris tem. Então, com a Kátia, para ela ter acesso a essa aula e poder se aprofundar. Então, não vai correr esse risco agora, tá? Até porque o que está acontecendo? Está tendo muitos trabalhos, né, de desdobramentos, ou seja, pessoas estão sendo convidadas para fazer parte de grupos de meditação, onde tem alguém ali conduzindo esses desdobramentos na madrugada, por uma pessoa X, uma pessoa Y, a questão não é a pessoa. A questão é que isso é uma atividade extremamente perigosa para o atual momento que nós estamos vivendo ou para qualquer outro. Uma simples clareza e discernimento de que nós somos um campo eletromagnético e que quando dormimos o nosso corpo fica e a nossa consciência vai para algum lugar, e é por isso que nos ensinaram a rezar antes de dormir. Alguém ouviu isso quando era criança? Reza antes de dormir. Minha avó não era letrada, minha bisavó não era letrada. Elas me ensinaram a rezar. Porque a gente sabe que se dá esse desdobramento. Então, é por isso que eu vou passar hoje para vocês a oração que vocês vão fazer. Essa oração não foi eu que canalizei, eu recebi de uma pessoa que recebeu de uma outra pessoa, mas essa pessoa que eu recebi conhece essa outra pessoa, uma pessoa que é terapeuta, que trabalha do nosso lado, vamos colocar assim, é verdadeiramente uma trabalhadora da luz. Eu entrei em conexão com essa oração durante 21 dias, porque é assim que eu faço os meus laboratórios. O que me chega, eu testo em mim. Se deu ruim, a primeira que vai se dar mal sou eu. Mas agora, como eu tô com mais discernimento, porque antes eu era muita emoção, muito. É a pureza do coração, sabe? Então, eu me meti em muitas enrascadas. Mas pela misericórdia divina de falar assim, a Rê não fez isso de maldade, assim, tipo assim, é porque ela foi com o coração.
Por isso que esse casamento é importante, entende? Então, eu vou passar a oração para vocês hoje. Logo assim que a gente terminar, eu vou passar. As tarefas de reconexão, de recodificação do DNA, eu tenho até amanhã, 6 horas da manhã, para passar, mas acredito que eu vou passar até meia-noite e pouquinho para vocês começarem a fazer amanhã, tá? Aí eu vou montar o nosso grupo, tá? Montar o nosso grupo para colocar tudo lá. E aí, quem quiser partilhar no grupo, pode partilhar, não tem problema. Quem for mais tímido, pode me chamar no PV também, tá bom? Como é que fala? Eu desestimulo essas práticas de desdobramento, que é um grande número de pessoas. A pessoa pode falar o que for, que ela é um ser da luz, que ela não sei o quê. Gente, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com o nosso campo, sabe? Tem que ter muito cuidado. Faz a prática, sente, por isso que eu falo, tenha um caderno de anotação, um bloco de anotação, se observa, porque quando a pessoa chega para mim, Rê, eu fiz tal coisa, não estou legal e tudo, eu vou buscar uma investigação sobre isso. É ter uma responsabilidade. Estão me compreendendo? Jana, eu sempre fui assim ou eu fiquei assim agora? Me conta aí, você que assiste minhas aulas há muito mais tempo. Liga seu microfone. Eu sempre fui assim, Jana. Sim, Foi assim, cautelosa, cuidadosa, né? sempre, né? Nossa, que bom. Porque aí o pessoal faz desdobramento e no outro dia meu WhatsApp não para, né? Eu falei, gente, você faz 21 dias de Miguel para tirar os implantes, aí você vai lá desdobrar com não sei quem, que não convidou não sei para onde. A Lili, aproveitar aqui a oportunidade, a Lili tem um trabalho incrível. Ela me ofertou um atendimento em abril, né, Lili? E aí eu fiquei aguardando a resposta do mestre. Tudo bem que eu também tive uma mudança no meio do caminho, né? Uma mudança meio que às pressas, né? Até lembrei da época, né? Eu falei, gente, parece que eu estou vivendo uma vida paralela, né? Tive que sair às pressas de um lugar que eu estava. Mas cidade turística é assim mesmo. Você está num lugar, de repente você tem que sair. E aí, quando o mestre autorizou, eu. Não que eu só faça, né? Veja bem, nós temos livre-arbítrio, quero reafirmar isso, nós temos livre-arbítrio. Mas quando a gente começa a alcançar um certo discernimento e clareza, a gente procura perguntar primeiro, sentir no coração, ver se aquilo faz sentido, ter mais cautela com a gente. E olha, vou falar, gente, que atendimento maravilhoso. Eu super recomendo, sabe? Eu lembro que eu terminei o atendimento, eu falei assim, meu Deus, o mundo precisa conhecer você, não foi, Lili? Falei para ela, o mundo precisa conhecer você, né? Então, a gente ter esse cuidado, tá, gente, com o nosso campo, com quem vai nos atender, né? É, Parece uma chatice, sabe? Mas às vezes é isso também, assim, um pouco de, né, ser um pouco mais cauteloso nunca vai deixar a gente passar por situações, né? Por situações
que a gente não deveria passar, porque tudo a gente fala assim, pronto, é assim que eu quero fechar nosso encontro hoje. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é porque foi Deus quis. Não é que Deus quis, ele permitiu, vai fazer o quê? Você plantou laranja, você vai colher laranja. Não tem como ele mudar a lei divina devido a uma criação humana. O que pode ser feito é um alívio, entendeu? No lugar de nascer 1.000 pés daquilo, ele fala assim: não, dá só uns 100 aí, né? Que inclusive para algumas escolas, Maria Madalena faz parte do conselho kármico, né? É ela que pede abrandamento, ela esteve aqui, ela sabe que a coisa aqui não é fácil, assim como os outros mestres também tiveram. Então, ela pede muito, só que agora nós chegamos naquele momento de não é que é cada um por si, muito pelo contrário, que a hora de viver o amor é agora. Mas o que vocês vão conectar aí durante essa semana é que muitas vezes a nossa ajuda vai ser no silêncio, só enviando luz para aquela pessoa. Vou até trazer um exemplo aqui do que realmente se trata. No treinamento de bombeiro, eles ensinam qual é a forma que a gente deve chegar numa pessoa que está se afogando. Então, existe uma maneira certa de chegar numa pessoa que está se afogando, e tem que ser de uma forma ligeira e rápida. E se esse abraço não surtir efeito ainda, o bombeiro tem que deixar a pessoa. Então, a nossa ajuda, o nosso auxílio com algumas pessoas, principalmente com o coletivo que está bastante agitado e pelas leituras aí energéticas tende a se agitar mais um pouco, o nosso auxílio vai ser do alto, enviando esse amor da fonte para não correr o risco de nos puxarem. E vocês vão entender isso ao longo dessa semana. E a Lili está só balançando a cabeça. Fala, Lili, eu quero te ouvir. Eu já sofri hater, já rolou de tudo, de tudo, de tudo. No portal 8/8, eu fiz um movimento e eu pedi uma troca energética de 8,08 para as pessoas. E eu coloquei na minha página do Instagram, coisa que eu nunca faço. Nunca faço. Eu coloquei. Imediatamente apareceu uma pessoa, uma conhecida de muitos anos atrás, e ela me perguntou como que era possível eu querer uma troca por algo não tangível. Eu respondi para ela: amada, energia, né? Dinheiro também é energia. Ela imediatamente me devolveu assim, de uma forma totalmente estúpida. Eu falei: opa, que isso? E falando mesmo que eu estava enganando as pessoas, isso e aquilo, eu falei: olha, enviei luz, 3 passos. Graças a Deus, a Regiane já estava na área, né? Então, 2 passos para trás, olhar a situação de fora, falei: opa. Mas, assim, afetou um pouquinho, eu tive que ficar esperta para não ser sugada pela energia. Falei, é isso. É disso que eu estou falando. Ah. Ai, ai. Então,
Olha, ainda bem que eu falei que são 2 horas de encontro, hein? 15. Agora, eu quero falar depois, um pouquinho, rapidinho, porque eu acho que Tá. tá deixa assim feio aqui. Você quer falar no particular ou você quer compartilhar aqui? Compartilhar, porque eu achei muito fantástico tudo. Tá. O Hermes também deve estar sentindo a mesma coisa do lado de lá, porque assim, DNA, eu acabei de fazer um curso com o pessoal do Anima Mundi, é um pessoal bacana que tem em São Paulo. A Tânia Rezende escreveu um livro junto com o Carlos Torres. Eu gosto muito do trabalho deles também. É uma galerinha do bem demais. Eles têm um trabalho muito bacana, muito. É exatamente tudo que a Regiane falou. Cuidado com a egrégora que você vai, não vai entrando assim, não. Já entrei, gente, já entrei. Já entrei em egrégora que a galera, assim, colocou a gente nas meditações que eu saía, que parecia que meu corpo estava assim, sabe? Eu todo torto. Então, eu teve há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, um pouquinho antes de eu me conectar, reconectar com a Regiane, eu não estou me conectando, estou me reconectando, eu me lembro que eu falei assim, eu vou seguir o meu coração, eu só vou fazer o que o meu coração mandar. Eu acabei de fazer um curso de técnica de ressonância metatrônica, tem uma coincidência danada aqui, né? Metatrônica, e ele fala exatamente disso, da questão do DNA. Mas eu senti que ele tem a função dele, ele é uma partezinha, e eu acho que eu estou aqui para acabar de ajustar alguma coisa. Então, assim, Eu tenho certeza. é incrível como que as coisas elas vão se encaixando, né? A gente não tem a visão do todo. É ir com o coração mesmo, tá tudo certo. É só isso. Gratidão, gratidão por estar aqui. Assim, a energia foi muito forte. Como diz a Cristiane, assim, foi difícil demais. Gratidão, Lili. E é interessante, assim, que às vezes quando eu estou compartilhando isso sobre tomar cuidado e tudo, muitas vezes eu sou repetitiva, né? Se assistir 10 aulas minhas, vai ver que às 10 eu falei. Aí alguém vem e fala assim, porque o Carlos Torres, ele é muito. Não, eu ainda sou flexível, eu ainda falo assim, olha, gente, tal. Ele é, ele tem a parte radical dele e depois eu fui passar a entender por quê. E tá tudo certo. Ah, melhorou, Cris? Vai dormir que nem os anjos. Como Percebi que anjo. tem uma energia muito forte aqui, que eu tô curtindo um barato. Eu tô lerda. E depois que eu falei com você que caiu a ficha, é alguma energia que tá aqui. Deve ser Maria Madalena. É, Ou é Metatron, não sei. Eu não sei identificar. Só sei que eu tô sentindo. que bom. E eu comecei a bocejar do início ao fim, o tempo todo. Fazendo limpeza, né? Que bom. Kátia, quer partilhar algo, amada? Eu achei interessante porque hoje eu escutei um videozinho curto no Instagram e ele estava falando realmente, é um decreto sobre o DNA. Aí, num exato momento, eu parei e falei assim, eu estava fazendo minhas atividades em casa e vou dividir, né? Aí eu falei assim, eu fiz um decreto que eu queria ativar minhas 12 hélices de DNA e eu falei, eu permito, aceito, eu autorizo a ativação e atualização das minhas 12 L's do DNA. Falei assim, eu fazendo minhas atividades e veio e você trouxe, eu achei tão interessante. Gente, segundo a Gelaila, que recebeu essa, essa prática, ela escreve no livro dela o seguinte,
que existe uma equipe na 9ª dimensão específica para resgate, específica para resgatar a linhagem dos filhos da luz, das consciências crísticas, dos Elohims, das Eloás, estão a postos. E quando a pessoa está pronta, magicamente aparece. É isso que você está me falando, sabe, Kátia? É isso que você está falando. É? E é uma jornada linda, e como eu falei, já que a gente está em egrégora, vai ser ótimo, né? Porque assim, eu fiz, na época eu fiz sozinha, eu falava, meu Deus, com quem eu vou conversar sobre isso? Aí Deus falava, conversa comigo. Eu falei, ai, na época eu ainda achava que se a gente ouvisse vozes, estava ficando maluca e tal, não entendia muito essa coisa de telepatia. Hermes, querido, quer falar algo? Olha, Regiane, para falar a verdade, eu estou em movimentos desde a hora do almoço, mais ou menos, assim, que eu tô zonzo, eu jogo de lado, parece que tudo roda, entendeu? E porque eu meditei hoje de manhã, e aí me vieram algumas informações referentes a registros akáshicos. E aí eu mandei uma mensagem para a Lili e falei assim, ó, eu preciso externar algumas coisas porque eu só tenho você para conversar, né? Que ela tinha me pedido algumas coisas, aí no mesmo assunto nós entramos no meu assunto, aí a coisa já começou a girar, a energia já começou a ficar forte, e a gente comentou o tempo todo praticamente sobre os registros akáshicos, né? Acesso, enfim, e tudo mais. E eu fiz a técnica de ressonância metatrônica com a Lili, né? Tem a ativação do DNA e tudo mais, das 12 fitas, e agora eu estou fazendo o curso com ela para poder utilizar também, né? E assim, é tudo muito sincrônico, porque as coisas vão se encaixando e se faltava um ponto, é o ponto que você traz para começar outra frase e vai juntando mais a vivência, entendeu? Então, assim, descrever linearmente a, a coisa que é difícil, entendeu? Ai, ai, eu Mas é super muito entendo gratificante, isso. sabe? Muito gratificante. Eu só agradeço. E eu tô zonzinho aqui. É. Ai, que bom. A frequência fica elevada mesmo. Fica. Eu só agradeço. Ai, que bom. Jana, quer partilhar algo, amada? Não? Então tá, deixa eu desligar aqui, deixa eu encerrar a gravação. Amanhã eu já disponibilizo para vocês.